Boa tarde, meus amigos, como vocês estão? As coisas de Joinville não tão fácil, cara. Estamos agora diante de uma CPI do Rio Matias, onde temos apenas 6 assinaturas dos vereadores. Precisamos de 7. Quem já assinou? Ele acima do Retalho, Tânia Larson, Odir Nunes, Rodrigo Facchini, Maurício Peixe e o Ninfo. E quando eu vejo as sessões hoje, enfim, à noite, algumas falas de vereadores nas rádios que eu já vi, parece que eles olham para a CPI como apenas uma briguinha de oposição. E não é uma briguinha de oposição. É muito mais que isso, sabe? O comércio está sofrendo com aquilo, já sofre há 5 anos. Estávamos lá na comissão, depoimentos de pessoas que saíram de lá porque não tinham mais como sustentar o comércio ali. Pessoas que sofrem com isso até hoje, que perderam 50% das vendas, sofrem com assaltos. Um dos comerciantes falou que virou uma Cracolândia, aquele local. Teve comércio, foi assaltado 4 vezes. Então não tão fáceis as coisas lá. Enfim, vou elencar aqui alguns motivos que são necessários para abrir uma CPI. Esses motivos, enfim, foram retirados lá da comissão, tá? Você pode ver o vídeo da comissão, não é nada que eu tô falando, enfim, da minha mente, foi tirado da comissão lá. Se você quiser ver, 3 horas de comissões é muita coisa, mas eu dei uma resumida para ficar mais fácil. Primeiro motivo, as obras são atrasadas, tá? A obra começou em 2014, a obra se entrega em 2016, estamos em 2019. E tem a previsão para entregar ano que vem, o que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que não vai ser entregue, mas estamos na expectativa de ser entregue. Ou seja, vai dar 6 anos de obra. A empresa Azimuth e a CEINFRA encontraram 66 falhas na execução do projeto. O Ministério Público fez o levantamento e averigou que os materiais sendo utilizados na obra são de inferior qualidade à que foi prevista na licitação. Existe também uma falta de funcionários ali. Existem incorreções na execução do trabalho. A CEINFRA notificou a empresa 52 vezes, cerca de 10 vezes por ano. A empresa foi notificada sobre a execução do trabalho. Existem 4 processos administrativos contra a empresa. Lembrando que a prefeitura está calada sobre esses processos. 6, cara, item 6. Enfim, nessa lista que eu fiz, cara. A empresa que fez o projeto, a Paralela, ela não autorizou as mudanças que a empresa executora queria fazer no projeto. Vou mostrar o vídeo aqui do projetista do projeto da empresa, do cara da empresa que fez o projeto, para vocês verem. Os documentos que referem a pedidos de modificação ou de ajuste são devidamente documentados no processo de andamento da obra. Foram muito poucos. Os pedidos foram inúmeros. Como consta aí no relatório, tem 66 pedidos que tratam como falhas, todos eles foram respondidos. Deixa eu ver que desses elementos, ó, como é que se trata? A empresa, para justificar as suas movimentações, ela emitia um documento. Esse documento era passado direto para nós e a gente fazia uma resposta. Tá? Desses elementos, nenhum deles resulta em uma modificação apreciável que justifique situações de atraso. Viram? Item 7, cara. A empresa Mota Júnior apresentou um valor inferior ao que foi orçado pela empresa que fez. Ela tinha um valor X de 68 milhões, 63 milhões que eles olharam que era necessário para fazer o projeto e a empresa apresentou um valor 38% abaixo do orçado inicial, o que seria impossível de ser executado. Pode ver no vídeo também o cara que fez o projeto falando sobre isso. Que eu acho que é um problema e que está diagnosticado se alguém pegar desde o começo do processo, né? A construtora ofereceu, em relação ao orçamento original, que a gente tinha fixado em 68 milhões de reais, né, um desconto da ordem de 38%, o que é considerado um processo de preço inexequível. Então, na minha opinião externa, como observador externo, parece que a municipalidade está exigindo um elemento que o construtor não tem condição de fazer. Tá? Ele não tem condição de fazer a obra porque o preço não é suficiente. Então, veja só, a lei de licitações ela estabelece o seguinte, que a vantagem para o Estado receber uma obra com preço mais baixo. Né? Ela cota por preço. E ela faz um nivelamento técnico para permitir que, imaginando que quem dá o preço de forma
consciente. Né? E a lei também diz que um desconto da ordem de 30%, né, acima de 30% dos valores médios de orçamento são considerados valores inexequíveis para execução. Porque ali estão impostos, são encargos, tem alguma coisa que está faltando. Quando a gente estabelece um preço de referência num orçamento, ele é o chamado preço justo. Ele corresponde à mediana dos preços, né, médios praticados no mercado. Não é a média dos preços, é a mediana. Quer dizer que 50% das empresas dariam um preço perto daquele valor. Podem ter valores acima e valores abaixo. E daí cada um que dá o seu preço é responsável por tocar o contrato dentro daquele valor. Tá? O valor de 30% de desconto, o valor próximo de 30% é um valor que aperta o executor. É um desconto muito grande, do ponto de vista de mercado. E tem algum motivo para ele fazer isso. Né? Às vezes o motivo, né, seria, às vezes o motivo é uma falha. Não estou dizendo que seja exatamente esse ponto. Né? Isso tem que ser avaliado por outros. Né? Agora, a discrepância de orçamento em relação ao orçamento de referência sempre é um valor preocupante. E agora, o que eu acho mais importante ser falado, cara, é que um fica jogando pro outro. A prefeitura bota a culpa na empresa, por a obra não estar terminada, e a empresa coloca a culpa na prefeitura. Ou seja, um fica jogando pro outro. E quem sofre é a população, é o joinvilense, é esse que chega no centro e sofre. Enquanto os dois ficam numa birrinha de criança. Para dizer que não é o que eu estou inventando, vou botar uma fala do Udo, a Rádio Globo, onde até comentei lá na comissão, e a fala do dono da empresa que está executando, enfim, o consórcio Mota Júnior, para vocês verem. E o Matias, por que elas estão aí praticamente, não, estão paradas nesse momento e só tem uma perspectiva de retomada? O que está acontecendo com a obra do Rio Matias? Olha, a obra do Rio Matias está sendo um pesadelo. As empresas que venceram a concorrência, elas não estão executando de forma adequada o serviço. Pensamos até em rescindir esse contrato, mas como são recursos de fundo perdido, a ordem de 60 milhões de reais, se nós não fizéssemos, a Sérgio Unido perderia esses recursos. Então estamos trabalhando fortemente agora para que essas obras possam ser retomadas, embora num ritmo mais lento, mas como a metade da obra já está executada, temos esse convencimento que vamos nos acertar com as empreiteiras e fazer com que a gente consiga resolver essa drenagem do Rio Matias, que hoje se constitui um verdadeiro pesadelo para nós. O fato, só pegando esse gancho, vai saber, mas o que já é fato é que esse ano não fica pronto, né, prefeito? Provavelmente. Não, infelizmente não, isso fica para o próximo ano, mas já tivemos aí algumas reuniões com as empreiteiras, elas estão sem recursos, estamos buscando uma forma para que isso possa ser resolvido e as obras serem retomadas no menor espaço de tempo possível. Mas a tendência nesse momento é isso, as empresas estão sem recursos, é essa a tendência que está... Além de poucos recursos, as empresas não têm também o equipamento e o pessoal necessário para dar ritmo normal à obra. Mas estamos muito próximos de resolver essa questão e com isso fazer com que a gente fique livre desse incômodo que hoje nós sabemos que incomoda muito a população aqui no centro da cidade. 7 horas. Com relação ao prazo aí que se estendeu, que se delongou aí, os problemas principais eles estão com relação à liberação de frente de trabalho e em relação a isso, principalmente as interferências. Quem libera a frente de trabalho? A prefeitura libera as frentes de trabalho. As frentes de trabalho, ótimo. Prefeitura, ok? Pode continuar. Sim. No entanto, ela só pode liberar quando ela tem condições para isso. Né? Condições significa retirar as interferências, todas as interferências, para que possa se entrar com a implantação das galerias. Que essas interferências a prefeitura resolvesse. Em quanto tempo o consórcio entregaria a obra? Sim. Assim, é um pouco difícil dar um valor preciso, né? Mas seria em torno de uns 20 meses, mais ou menos. 20 meses? Não, perdão. Seria tipo novembro de 2020, mais ou menos.
Se todas as frentes estiverem liberadas, todas as frentes, em que a gente possa colocar mais equipes de trabalho, colocar 2, 3, 4 equipes em frentes diferentes, aí a gente reduz o tempo. Aí a gente consegue reduzir esse tempo. Então, a CPI é necessária. Isso são só alguns fatos, enfim, que eu averiguei, que foi falar na comissão, que comprovam que é necessário se abrir uma CPI aqui em Joinville. É necessário abrir. Como o Odir Nunes até falou na comissão lá, não é para encontrar corrupção, não é para dizer que a prefeitura roubou, que a empresa roubou, não é para dizer isso. É para encontrar uma solução. É para como você pedir documentos que são necessários eles serem apresentados. Então, cabe aos nossos vereadores, algum deles, assinarem agora a nossa 7ª assinatura da CPI. Valeu, amigos, tamo junto. Curtam o vídeo, espalhem. Esse vídeo é necessário, cara. A CPI é necessária. E vamos lá. Até a próxima.